Eu sou Diego, de bem. Fui convidado pelo André e pela Lucimar, que é a coordenadora da São Martinho e a atual presidenta lá do CMDCA, tem um mandato de 2 anos desse conselho agora, né? Ela está no final do mandato, dessa parte do primeiro mandato. E ela me convida para vir aqui contar uma experiência que a São Martinho vem realizando junto com o CIESP, o CIESP da PUC, lá a professora Irene Rizzini. A gente vem há 3 anos construindo uma experiência de cuidado com adolescentes e jovens mães em contextos de vulnerabilidade. Adolescentes e jovens que vivem nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. A gente vem há cerca de 3 anos desenvolvendo uma série de trabalhos. Eu quero, de início, parabenizar todo o evento, agradecer a Eliana pelo convite e a toda a mesa já pelo conhecimento partilhado. Tudo que vocês falaram é muito lindo e acho que está muito ligado com o trabalho que a gente também vem fazendo no intuito de conseguir cuidar dessas pessoas, desses adultos e dessas crianças, para que a gente crie possibilidades maiores de um cuidado mais extensivo, né? Então, assim, a gente lá em 2016, quando a gente começa com essa proposta, a gente tem um centro de defesa na São Martinho, então a gente tinha cerca de 10 casos já com processo de retirada do poder familiar, com algumas comarcas da cidade. E para a gente isso era uma preocupação muito grande, porque assim, as meninas em situação de rua, as meninas, adolescentes e jovens chegavam na instituição dizendo que elas queriam ficar com seus filhos, mas que a realidade de vida delas estava precarizada e que, por conta disso, permanecer com aquela criança ficou em algum momento inviável. Ela precisou de ir para a rua e ela sofre um processo e passa por a gente passava e ainda passa aqui no centro do Rio por um policiamento muito grande da cidade. Então, assim, da retirada desses bebês, do recolhimento compulsório, né? A gente ainda vê isso com muita frequência. E essas meninas chegavam com um certo desespero, porque já tinham perdido os seus filhos, eles já estavam em processo de retirada do poder familiar, e elas gostariam de serem escutadas nas audiências, elas gostariam de estar com essa criança, elas gostariam de visitar essa criança nos abrigos, e muitas das vezes esse fluxo ele não estava acontecendo dessa forma, né? E aí a gente começou a atender. Eu era recente na instituição, então a gente começou a atender, e nesses constantes atendimentos, né, a gente via que aquela situação ela não se resolvia nunca, né? Porque assim, a gente atendia aquela mulher, ela trazia uma série de demandas, daqui a pouco outra mulher chegava com uma demanda bem parecida, né? E a gente começou a estudar. Então a gente foi fazer workshop com a Terra dos Homens, a gente foi uma roda de bebês que tem lá na Providência, e a gente fez um trabalho lá com eles, que eles trabalham com Providenciando a Vida. Eles trabalham com bebês lá na comunidade da Providência. E a gente começou a caçar grupos que queriam fazer esse debate, né? Entendendo que a gente não é um abrigo, a gente é um centro de referência para criança e adolescente em situação de rua. Então, assim, a situação ou chega para a gente com a possibilidade de fazer um trabalho anterior, ou ela já chega para a gente extremamente castigada e mastigada, né? E com a gente com muito pouca possibilidade de trabalho. E aí a gente conseguiu conversar com a Irene, com o grupo deles, e resolvemos, a Rede Rio Criança lançou em 2016 um edital chamado Posso Falar, e esse edital permitia que adolescentes e jovens contassem as suas experiências. E aí a gente fez um trabalho de 6 encontros com 2 meninas em situação de rua, uma grávida, já com 6 meses, e a outra com um filho pequeno de 2 meses. Fizemos um vídeo de 5 minutos, depois de 6 encontros, mais de
30 horas de gravação. Foi um trabalho bastante sensível para a gente conseguir contar a história delas. E o vídeo veio a vencer o concurso. A gente usou essa experiência aqui na cidade para contar um pouco da história dessas meninas. E ficamos ainda com aquela dúvida do que fazer, porque assim, a história já estava contada, a gente já tinha aquilo formatado, a gente já conhecia a história pelos atendimentos e mais com aquelas meninas pretas, pobres. Uma ainda estava na rua com a dificuldade com medo de ir acolhida porque ela fazia uso de cocaína. Então, assim, como que seria essa realidade no abrigo? A gente conseguiu, naquele momento, que ela voltasse para casa, a gente conseguiu rever a questão do vínculo com a mãe, e ela foi ter o bebê em casa. E aí, no ano de 2017, a gente conseguiu fazer, com essa parceria com o CIESP, um trabalho de 15 oficinas, aí já com 16 adolescentes e jovens, que estavam em situação de rua ou que estão morando em ocupações urbanas, que é uma situação muito similar à rua. Assim, a Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua já coloca espaços degradados ou espaços não reconhecidos pelo poder público como situação de rua. A gente teve nesse momento essa sacada, então a gente conseguiu, a gente trabalha aqui no centro do Rio com cerca de 20 ocupações urbanas. A gente tem entrada com as lideranças, a gente tem conhecimento das pessoas, então a gente consegue entrar e consegue atender. Então a gente conseguiu fazer um ciclo com 15 oficinas. Esse ciclo com 15 oficinas, a gente fez uma exposição de fotografia, fizemos um relatório. O relatório, eu acredito que o relatório esteja no site do CIESP, disponível para quem quiser lá baixar, ver como foram as oficinas. E as oficinas trataram de todos os temas, de amamentação, de maternidade, paternidade, de sexualidade, de direitos, dos direitos quando o bebê nasce, do direito do registro e de uma série de outras questões. E aí nessas oficinas, nesse trabalho já com 2 anos, que a gente começou a entender que essas mulheres que estão nas ruas, elas precisam ser cuidadas para conseguirem cuidar bem dos seus, assim, porque não é uma carência só de dinheiro, né? Eu acho que a Aline, né? O que a Aline fala as duas Alines, né? O que as duas Alines falam é muito importante, assim, porque a carência não é só de dinheiro, né? Eu acho que há muito afeto, no geral não há dinheiro, mas quando a gente consegue identificar que mesmo sem dinheiro, o afeto ele continua sendo, ele vai ser importante, e com o afeto a gente vai encontrar as estratégias possíveis, e a gente talvez encontre até o dinheiro, o trabalho, as condições. Eu acho que a gente caminha de forma diferenciada. E foi esse caminho que a gente quis fazer com essas meninas, assim, de conversar como se davam os cuidados. Eu lembro muito de uma oficina que a gente fez com o consultório na rua, no centro, que aí o médico dizia, não, mas você tem que pegar o bebê a 45 graus, tem que fazer não sei o quê, tem que botar tem que limpar de tal jeito, e as meninas diziam, mas lá em casa não acontece assim. Lá em casa acontece de outro jeito e as minhas possibilidades são outras. E aí nesse contato intersetorial com a rede de atendimento a gente conseguiu fazer uma palestra no Instituto Fernando de Figueira, a gente fez um piquenique no aterro, a gente fez 2 oficinas com consultório na rua, a gente fez uma oficina sobre drogas e maternidade com a psiquiatra do CAPS, Miriam Makeba. Então, assim, a gente veio em 2017 com todo esse processo no sentido assim, a gente pode conseguir, a adoção e a institucionalização, ela pode ser um caminho. Mas antes disso, no nosso caso lá como ONG, como a gente encontra essas pessoas antes, a gente precisa chegar a um processo de cuidado dessas pessoas para que junto com essas pessoas a gente possa escolher qual é o melhor caminho. E foi nesse sentido que a gente constituiu esse grupo ele ainda existe. A gente agora está para fazer o encontro dos bebês que nasceram nessa leva. E no ano de 2018 para 2019, a gente realizou por 3 meses uma pesquisa onde a gente encontrou com 43 meninas e mulheres em situação de rua ou moradoras de ocupações urbanas do centro do Rio e Zona Sul. A gente rodou
uns 15 espaços, umas 15 cenas de rua, cenas de uso, ocupações urbanas. A gente encontrou com 43 meninas e mulheres, adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. Uma maioria de 83% negras, autodeclaradas pretas ou pardas. Mais de 60% sem nenhum vínculo de trabalho. E os 40% que tinham, elas estão ligadas a atividades muito informais, como vendas de catar recicláveis, venda de balas ou doces nas ruas. Uma grande parte das meninas e mulheres com frágeis vínculos familiares. Uma parcela em uso de álcool, cigarro ou outras drogas. O que eu posso trazer mais? Eu acho que a compreensão dessa questão, que a ocupação é um local que se assemelha muito à rua, então assim, a gente chegou em lugares que a escada para as crianças subirem era que vazavam degraus, da gente ter 4, 5, 6 degraus vazados, e a gente, enquanto equipe de pesquisa, subir e entender como que aquela situação daquela mulher se dava. Às vezes a mulher grávida lá em cima, sem a clínica da família, o posto de saúde conseguir chegar, sem o CRAS ou o CREAS conseguir chegar. E a gente construiu essa pesquisa, está construindo a análise, ela deve sair, então a gente deve convidar vocês também para a divulgação desse material. E a gente vem trabalhando na cidade agora. O próximo passo é tentar criar um grupo com essas meninas e mulheres, onde a gente consiga pensar em estratégias de emprego e renda. Porque assim, em todo esse percurso a gente descobriu que afeto elas já têm, elas querem ficar com seus filhos no geral. A gente atendeu a essas 10 mulheres também que estão sobre a gente vem defendendo os processos. Elas têm desejo de ficar com seus filhos. Muitas das vezes elas são muito pouco escutadas pela rede. O espaço da ocupação e o espaço da rua quase sempre é visto de uma forma bem policialesca pelos assistentes sociais e pelas equipes técnicas dos aparelhos. E a gente gostaria de fazer esse debate. Então, assim, acho que é por isso que a gente está aqui hoje, que a gente vem para fazer o debate, para tentar ouvir um pouco mais também de outras referências. Eu acho que a Simone traz questões assim, extremamente relevantes, acho que a gente precisa conversar mais. E eu acho que é isso, assim, a pesquisa está para ser lançada, a gente deve continuar com um grupo de mulheres agora em 2019, a gente está buscando financiamento, acertando como vai ser, e a gente também vai divulgar o grupo, porque eu acho que pode ser uma estratégia de cuidado antes do acolhimento, antes do abrigamento. Acho que muito no sentido do que a Simone se perguntava, assim, como que a gente pode cuidar dessas famílias, né? E é isso, eu não queria estender também muita fala, acho que a gente está aqui para debater.